Sirin chega à clínica onde Enver supostamente trabalha. Ao entrar na recepção pede permissão para ver o Sr. Enver Sarikadi, já que sua filha veio visitá-lo. A recepcionista diz que ela é a única que trabalha ali com o médico e que ela deve estar confusa. Sirin fica surpreso, mas diz que talvez tenha sido um mal-entendido e sai do local. Poucos minutos depois, ela chega em casa e pensa que Viu não está, mas ao entrar na cozinha percebe que Viu está ali preparando um sanduíche enquanto ouve música com fones de ouvido. Sirin se assusta e tira os fones de ouvido. Ela nota uma garrafa de cerveja e pergunta se ele já transformou a casa em bar. É melhor não irritá-la, ela já está bastante nervosa. E Viu pede que ele a deixe em paz e pergunta se ela foi demitida. Sirin pergunta se a Tice contou a ela, e Viu apenas ri ao ver que ela adivinhou. Ela pergunta por que a demitiram e Sirin grita com ela que ela não se importa com isso e diz que ela não deveria ficar com raiva. Ela pode ir chorar para Henry e tenho certeza que ele a contrata. Sirin sai da cozinha e sorri ao perceber que é uma ótima ideia. Peril se lembra da conversa que teve com Bahar, que lhe pediu que os tirasse daquela casa e os deixasse em qualquer lugar para nunca mais ter notícias deles. Peril disse a ele que salvaria a vida dela pela terceira vez se não a levasse com eles. É perigoso e eles não podem voltar para sua casa ou o pegariam imediatamente. Eles não têm ideia com que tipo de loucura estão lidando. Nezir é um psicopata e por isso eles não podem sair daquela casa. Peril disse-lhe que se ela lhe contasse tudo isso seria para o bem dela e de seus filhos. Bahar apenas olhou nos olhos dela e disse que iria com ela. Então Bahar desceu até a sala e pediu a sua que levasse ela e seus filhos com eles. Surpreso, Sap não disse nada e Sua apenas pensou. Sua segura a mão da filha e avisa que seu passaporte expirou, mas que lhe darão um novo em alguns dias. Peril avisa que eles precisam de uma autorização assinada por Sarp para retirar as crianças do país. Sua diz a ele que ele cuidará disso e que não deve se preocupar. Peril fica lembrando do que aconteceu com Bahar. Sua negou-lhe ajuda e disse que ele tinha que ficar ali. Bahar caminhou tristemente em direção aos filhos, mas Doruk correu até seu pai para abraçá-lo. Nizam perguntou se Ali, Omer e Leila também iriam embora, e Bahar respondeu que sim, mas seu pai ficaria. Nizam ficou feliz e correu para abraçar Sarp, que então se aproximou de Peril e pediu que ela ficasse, mas ela disse não. Ela disse a ele que estava deixando Bahar lá para que ele aprendesse a conviver com alguém que não o ama e que fica pensando em outra pessoa o tempo todo. Ele deveria saber como se sente e viver essa frase. Então ela saiu de casa e enquanto caminhava não pôde deixar de chorar. Bahar se aproxima de Sarp e pede que ele não chore porque as crianças não estão acostumadas a vê-lo assim e não entendem o que está acontecendo com ele. Além disso, você não precisa se preocupar, pois o hotel para onde vai é seguro. Sarp diz a ele que ele está com um mau pressentimento e que todos deveriam ter ficado lá com ele. Doruk pergunta ao pai se ele está chorando porque Ali e Omer foram embora. Sarp responde que sim e os dois pequenos o abraçam e pedem para ele nunca mais os deixar sozinhos. Doruk diz à irmã que acha que é o momento certo para cumprir a regra da dança. Nizam explica ao pai a regra que eles têm de dançar todos os dias, independentemente de estarem tristes. Sarp enxuga as lágrimas e junto com Bahar se esforçam para dançar um pouco para ver os filhos sorrirem. Arif retorna ao refeitório depois de visitar Seida. Seu amigo conta que Yusuf ficou muito bravo quando o deixou no comando, depois pergunta por que ele está tão bravo com seu pai. Arif responde que é como sempre. Seu amigo diz que ele não acha normal. Ele sente que Yusuf os enganou naquela noite para tirá-los de lá e mantê-los afastados para que aqueles homens pudessem entrar livremente no prédio. Ele conta a Arif que ouviu dizer que ele sempre disse que seu pai venderia sua alma ao diabo por dinheiro. Arif diz que é verdade, mas isso é diferente. O amigo dele diz que está tudo bem, ele só mencionou isso porque todos os seus amigos estão falando da mesma coisa na vizinhança. Arif apenas pede que ele não os deixe falar besteiras, a polícia ainda o vigia. Os dois permanecem em silêncio, pensando. À noite, Munir chega com Peril, Leila e as crianças de volta ao quarto do hotel. Munir diz a Peril que já verificaram tudo e parece estar em ordem para que ela fique tranquila. Peril agradece e Munir espera a saída de todos os guardas. Ele conta a ela que o senhor guardas da casa segura ou não. Vemos que Nezir está ouvindo tudo em seu quarto. Peril responde a Munir que ela não é uma assassina. Ela não quer ter nas mãos o sangue de Sarp, uma mulher e duas crianças.
É melhor você fingir que não fez essa pergunta a ele. Munir diz que está tudo bem e sai da sala. Nezir ordena que Azim encontre aquela casa segura. Azim responde que sim, mas precisa de mais pistas, pois é um país grande e eles não sabem se ainda estão em Istambul. Nezir pergunta há quanto tempo seu irmão Munir não se comunica com ele. Azim responde que cerca de 8 horas atrás, Nezir disse a ele que aquela casa não deveria estar localizada a mais de 4 horas de Istambul. Ele ordena que ouçam tudo o que dizem para coletar pistas e não perder nenhum detalhe. Azim aceita a ordem e Nezir suspira e toca seu peito. Bahar está na cozinha preparando a comida e acompanhada dos filhos. Doruk pergunta se ele lamenta a partida de Ali e Omer. Bahar apenas responde que ela sente muito se ele fez isso também. Nizam diz que não sente muito, então ela se sente melhor como se eles estivessem em casa. Doruk diz que está um pouco arrependido porque o pai está triste e sabe que ele não está bem porque adormeceu no quarto dos gêmeos. Bahar pede aos filhos que a ajudem a preparar as almôndegas para o jantar. Ela lava as mãos e vai para o quarto dos gêmeos onde encontra Sarp dormindo. Bahar olha para ele, procura um cobertor e o cobre para que não sinta frio. Ao mesmo tempo, Sua entra em sua caminhonete com Munir e pergunta por que aquela mulher Bahar quer sair da casa de campo mesmo sabendo que ela e seus filhos correm grande perigo se partirem ou pior ainda, por que ela quer voltar para ela. Casa, que foi palco do assassinato de seu melhor amigo, Munir responde que também não sabe, gostaria pelo menos de entender como as mulheres pensam. Henry entra na cozinha e vê a flor que Arif deu a Seida em um vaso d'água. Ele pergunta o que ela está fazendo tão tarde no café e Seida responde que está terminando de secar a louça. Henry pede que ela lembre que ele a convidou para jantar, ela pode deixar isso e mandar outra pessoa terminar. Seida diz que tudo bem, mas depois para dar-lhe algum tempo para ir para casa e se preparar. Henry diz a ele que isso não é necessário, assim ele fica lindo e irá jantar com uma mulher maravilhosa. Alguns minutos a pé até um restaurante. Henry pergunta se devem pedir vinho. Seida diz que não pode beber bebida alcoólica porque está tomando remédios que a fazem se sentir melhor. Henry pergunta quem os deu a ela e Seida responde que os comprou por recomendação de alguns vizinhos e que na verdade funcionam porque ela não chorou de novo. Preocupado, Henry avisa que ele não deve tomar remédios sem orientação médica. Ela pode pensar que é bom para ela, mas na verdade a está machucando. Ele a faz prometer não continuar tomando aqueles comprimidos e ela diz que está tudo bem. O dono do restaurante e amigo de Henry aproxima-se da mesa para cumprimentá-lo. Henry a mostra para sair e o dono a olha um pouco mal por causa de sua aparência, mas ainda assim a cumprimenta. Ela avisa que vai deixá-los saborear a comida, mas primeiro os convida para um passeio que farão com outro amigo. Henry avisa que eles vão pensar no assunto e depois lhe darão uma resposta. A proprietária diz que ela está bem e vai embora. Henry pede salmão para a garçonete para os dois e Seida não para de olhar para ele enquanto sorri. Enquanto isso, Sirin ouve alguém batendo na porta e sua mãe a abre. É Enver quem rapidamente entra furioso no quarto da filha e exige que falem sobre o trabalho dela. Sirin diz que fará isso com prazer, mas primeiro ele deve explicar a ela por que não trabalha na clínica com o Dr. Eza como ele disse, foi procurá-lo lá para conversar, mas percebeu sua mentira. A Tice entra, pede que os dois saiam para a sala e eles discutirão o assunto juntos. Ela pede a Evil para ficar com eles porque é algo tão grande que não importa mais o que eles vão dizer. Todos saem para a sala e a Tice com raiva diz a Sirin e Evil que é melhor eles serem úteis. Ambos não servem para nada. Ela olha para a filha e pergunta por que ela não respeitou seu local de trabalho. Talvez ele não tenha vergonha de desonrar o pai com um amigo ou tenha esquecido quanto a dignidade é importante para o pai. Sirin diz que sabe e agiu sem pensar. A Tice diz à filha que sua mente é governada pelo diabo e ela está cansada. Ela pergunta ao marido o motivo que Dundar lhe deu para demiti-la e Enver responde que Sirin usou os panos de bebê para acender uma churrasqueira e correu até os clientes dizendo que não havia o que procuravam. A esposa de Dundar se passou por cliente e foi quem percebeu tudo. A Tice conta a Enver que sua filha até foi ao refeitório pedir que ela intercedesse por ela diante dele, mas ela não percebe o quanto está brava também. A velha Tice acabou e ela não vai mimá-la nem por mais um segundo. A Tice pergunta ao marido por que ele não diz nada, mas Enver, assustado com o que Sirin descobriu, apenas diz que não há mais nada a dizer. A Tice pergunta a Sirin se ele conseguiu ver o pai na clínica. Sirin olha para ele e diz que sim.
Ele foi, mas não o encontrou porque estava ocupado. A Tice se tranca no banheiro, e Vil vai para seu quarto e em ver olha para a filha com espanto porque agora ela lhe deve um favor. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!